Portanto, nós estamos na Biblioteca da Geografia, que é um espaço de trabalho de alunos e docentes e investigadores da Faculdade de Letras e das universidades, e onde se recorre com frequência aos mapas. Os mapas são elementos, ferramentas de trabalho, desde há muito utilizadas pelos geógrafos, têm uma carga, julgo que exercem um fascínio para todos e para todas desde há muito, porque representam o território, representam os lugares, representam os espaços vividos e, portanto, mostram-nos muitas vezes o que é um lugar e um território sem nós lá irmos. E, portanto, esse fascínio ainda hoje julgo que faz parte de muitos dos geógrafos que trabalham, sobretudo, com este tipo de ferramentas. Os mapas, aqui em Coimbra, portanto, houve, de facto, uma figura central na história da cartografia em Portugal, que foi Amorim Girão, que foi um geógrafo fundamental, sobretudo na primeira metade do século XX, embora tenha falecido depois, passado pouco tempo dos anos 50, mas, de qualquer modo, Amorim Girão foi inovador por várias razões. Foi inovador porque construiu o primeiro Atlas de Portugal, isto é, compilou um conjunto de mapas e fez um Atlas, que é, no fundo, a explicação etimológica da palavra, que é de origem grega, a palavra Atlas, e, portanto, construiu nos finais dos anos 40 e 50 um primeiro Atlas de Portugal, que é muito interessante porque se antecipa a muito do que nós hoje fazemos. Esse Atlas, enfim, representa não só o Portugal físico, o Portugal continental, o Portugal das ilhas, o Portugal da altura das colónias, e, portanto, mas representa depois como a densidade populacional, como a distribuição dos centros urbanos, como a distribuição dos ventos, etc. Mas, e aqui é que está o seu caráter inovador, representa também, como se poderá ver, temas que fazem parte hoje do domínio da geografia e das ciências sociais em geral, e não só, de outras ciências também, como seja a criminalidade. Portanto, ele cartografou nos anos 50 a criminalidade em Portugal, o analfabetismo, a prática religiosa, depois, enfim, tem um conjunto de cartografias e de mapas que eu me vou escusar de explicar, vou apenas buscar alguns dos que me parecem mais inovadores para a época e que neste momento estão a ser, de alguma forma, reinventados e atualizados. Temos aqui um deles que, por exemplo, representa a alimentação, e nós hoje, com a importância que o turismo, a gastronomia adquire em termos mundiais, direi eu, e em termos de desenvolvimento local e regional, não deixa de ser interessante como nós temos mapeado aqui onde se consome o pão de trigo, o pão de milho, a sorda, o peixe, e que hoje estão a ser, de certa maneira, inovados para se ligarem aos territórios e para fazerem parte, portanto, desses novos recursos ou produtos turísticos que existem em Portugal. Também não deixa de ser interessante como Amorim Girão, nos anos 50, vai representar o tráfego telefónico interurbano a partir do CTT da altura, coisa que nós hoje acedemos com facilidade através dos instrumentos das novas tecnologias, mas isto apenas para mostrar como este Atlas, que é um Atlas de meados dos anos 40 do século XX, que vai ter uma segunda edição nos anos 50, como este Atlas não só permite conjugar todo um conjunto de representações de natureza física, social e económica do país e também o interland, de certa maneira, de Portugal com a Europa e com as colónias de então, mas como este mapa também mostra algumas das preocupações de Amorim Girão e daí ele ser uma figura central da geografia de Coimbra e da geografia portuguesa,
portanto, este atlas, de certa maneira, é como que o suporte de muitas das cartografias e muitos dos temas que hoje são naturalmente tratados deste modo. Paralelamente, os serviços cartográficos do Exército iniciam também, nos anos 40, um levantamento nacional para fins militares. Eu recordo que esta carta militar de 1 para 25 mil não era vendida a qualquer um, era preciso uma identificação para se adquirir na imprensa nacional, hoje já não é assim. Mas esta carta militar de 1 para 25 mil, onde nós geógrafos trabalhamos e trabalhávamos com muita frequência, é uma carta que nos mostra o país quase nu, isto é, nu no sentido de conseguimos ver tudo o que está no território. Isto é, eu sei lá ir, eu consigo ver o espaço construído, o tipo de vegetação, as estradas, os pequenos caminhos, os pequenos lugares, tudo está indicado. Por isso é que é uma carta militar e por isso é que os mapas têm poder. E, portanto, como foram feitos vários levantamentos nacionais dessa carta militar, estão aqui dois que nos permitem ver, penso eu, muito bem, dado que cartografam para os anos finais dos anos 40 e finais dos anos 90 o mesmo território, que é a Ponta de Sagres. Como todos sabem, Sagres fica no Algarve, localiza-se no Algarve, enfim, é um lugar também simbólico, também foi um pouco por isso que fomos buscar, é um lugar simbólico na nossa própria cultura e, portanto, e na nossa relação com o mundo, e, portanto, fomos buscar Sagres, porque Sagres, para além de ter uma geomorfologia e uma geografia física especiais ou particulares, mostram muito bem como, nos anos 40, toda esta área era uma área muito pouco ocupada, uma área onde se vê a mancha florestal, onde dominam as espécies mediterrânicas, naturalmente, e onde verificamos a existência de algumas vias de comunicação, e depois, nos finais dos anos 90, Sagres, fazendo o contraponto, onde se vê todo o espaço construído em desfavor do vegetal que acabou por desaparecer. E Sagres não é, naturalmente, um dos exemplos maiores do Algarve, mas fomos buscar este porque, de facto, também tem essa conotação. E, portanto, vê-se muito bem, através da carta 1.25.000, mesmo no espaço edificado, as áreas de maior densidade de edificação, as áreas sociais, consegue-se perceber muito bem as toponímias. Algumas mudaram porque acompanharam as mudanças das dinâmicas territoriais e vê-se também a melhoria das acessibilidades. E, portanto, esta carta, que há um outro levantamento dos anos 70, esta carta militar constitui ainda hoje um instrumento fundamental para os geógrafos. Naturalmente que ao geógrafo cabe também fazer os mapas, mas os mapas têm depois que ser interpretados. Portanto, eu vejo o que está ali representado, mas depois é preciso interpretar o mapa. E aí está, do meu ponto de vista, naturalmente, enquanto geógrafa, o papel do geógrafo. Nenhuma interpretação é neutra, nenhuma interpretação. E, portanto, o geógrafo faz a leitura do mapa, ou do mapa que construiu, ou do mapa que outros construíram, que ele utiliza como ferramenta. Naturalmente que hoje os mapas militares continuam a ser elaborados e construídos, mas naturalmente que hoje temos paralelamente uma outra cartografia, que é a cartografia digital, a que todos temos acesso. E, portanto, desde as imagens vistas, as imagens da terra vistas do ar, desde os tráfegos aéreos, desde a terra iluminada, que nos permite ter uma cartografia e, no fundo, ver aquilo que os mapas também mostram, que no fundo são as densidades de ocupação do território, as áreas sociais, os grandes centros urbanos e, portanto, essas novas cartografias não anulam estas, porque são escalas diferentes, não anulam estas e permitem-nos, portanto, se calhar, ou permitem mesmo, não só olhar o mundo de outro modo e num todo, mas percebê-lo também de uma forma mais complexa.